Você viu a série sobre os 14 princípios de Deming, mas se consegue ligar os pontos? Vamos tentar? Esse é o último episódio da série, a série dos 14 princípios de Deming. E eu confesso para vocês que eu fico muito feliz de ter feito esses 14 princípios, um a um, a abertura e esse encerramento, esses 16 episódios de uma série que me deu muito orgulho em fazer e felicidade em poder contribuir. Eu confesso que me alegrou fazer isso. E no começo do vídeo eu trago para você prestar atenção, você viu os 14 princípios, mas você consegue ligar os pontos? E agora aqui, todos os princípios eu procurei me ater ao máximo possível ao livro. O livro O Sair da Crise, do Deming, que é esse aqui, ó. Esse é o livro que eu estou usando. Procurei me ater ao máximo, o tempo todo ficando preso no livro. Volte e meio abrir um parênteses para uma opinião minha. Mas esse é um princípio onde eu vou abrir uma exceção. E eu vou fazer a minha ligação das coisas. Tá? Então aqui, para o encerramento da série, é a visão do Jason e uma visão estreita e rápida, porque são 14 princípios para eu falar em 5, 6 minutos, então não é simples, sobre a ligação desses princípios. Eu vou começar com o primeiro, constância de propósito. O propósito é o motivo pelo qual a sua empresa existe, para quem você serve. Quando uma empresa e uma pessoa encontram um propósito dela existir, tudo fica mais fácil. E o Deming coloca isso como o primeiro princípio. Uma constância clara de propósito na produção de bens e serviços que sejam vendidos. O Deming fala disso, de venda. E já conectando no próximo princípio, que é adotar uma nova filosofia. Por que ele estava falando isso? O Deming lembra que ele vinha de uma era, se vocês lembrarem, em 86, era que hoje a gente discute, né, que são os baby boomers, né? Dinheiro, resultado. E o Deming falava muito desse negócio de você abraçar uma filosofia onde essa empresa tem que dar dinheiro para sempre. Tem que dar resultado para sempre, fazendo a coisa certa na sociedade. Então, todo esse papo de novo capitalismo consciente que a gente vê hoje, nova economia, que é muito legal, tem uma ligação muito próxima com essa nova filosofia do Deming. Uma filosofia, sobretudo, que não abria mão da qualidade. E agora aqui ele já conecta com o terceiro princípio, que é o abandonar a inspeção para garantir a qualidade. A qualidade tem que ser garantida em todos os momentos do processo, desde o começo até o fim. E agora eu já vou encatar outro princípio aqui, que é um fornecedor único. Quando ele fala que você tem um único fornecedor, é que você vai construir junto com ele a qualidade que você precisa, que ele te entregue. Então veja, a gente está falando de abandonar a inspeção para garantir, porque você tem um fornecedor único, então você confia já nesse cara, entendeu? Para você adotar essa nova filosofia, que é uma qualidade de verdade, para você entregar teu propósito. Então vocês estão vendo que eu estou vindo conectando de trás para frente. Se você quiser, eu posso pegar do quinto princípio, que é a melhoria contínua, que tem tudo a ver com adotar uma nova filosofia. O Deming, inclusive, tem uma frase, eu não vou parafrasear certinho aqui, mas ele fala o seguinte, a frase, o nosso processo sempre foi assim, prova que o processo está errado. Né? Porque, cara, o processo tem que evoluir, ele tem que se desenvolver, entendeu? Então, ele tem que estar se conectando e com o futuro. E o sexto princípio fala de treinamento no local de trabalho. Você fala assim, pô, Diego, o que tem a ver isso? Tem a ver que se os caras estão treinando aqui, a empresa é uma grande escola. A empresa prepara a equipe. E isso, sem o sétimo princípio, que é fomentar a liderança, é impossível. Liderança não é mandar. Liderança é liderar. É promover as pessoas para elas realizarem o melhor que elas podem. Olha que forte isso, né? O Deming falava de fomentar a liderança antes de ter no Nexo SL famoso hoje, o tópico liderança. Antes da ISO entrar nisso. Tá? Então o Deming já falava, fomente a liderança. Então, isso tem a ver com o quê? Com o oitavo princípio, que para você fomentar a liderança, você tem que eliminar o medo. Porque essa liderança do medo não é a liderança do Deming. Isso não tem nada a ver com o que o Deming acreditava. O Deming queria que as pessoas não tivessem essa coisa de se eu fizer, o meu líder vai me cobrar, e a minha avaliação semestral, será que eu vou ganhar aumento, será que eu não vou? Não era isso que o Deming acreditava, e não é isso que eu acredito. Então essa conexão, o elimínio medo para mim está muito ligado ao fomentar a liderança e está ligado aos próximos... Bom, a tudo, né? O elimínio medo para mim é um dos centrais, porque ele fala também dessa quebra das barreiras entre os departamentos. Jesus, o que tem a ver isso com o elimínio medo? Tem a ver com poder dizer a verdade. Tem a ver quando você receber um negócio e poder chegar pro cara, isso que você está me entregando não está gerando valor nenhum, vamos parar de fazer. Sabe? Isso é um pouco forte, porque vai ter cara que vai ficar sem coisa para fazer. E se o cara for realmente muito bom, a gente coloca ele para ajudar a gente em outra parte do processo, mas aquilo não precisa ser feito, né? Engraçado que aqui nos princípios, isso aqui é basicamente um grande parênteses meu, né? Mas o Deming ele não aborda diretamente processo, gestão por processo.
Mas, por exemplo, quando ele fala de quebra de barreiras dentro dos departamentos, ele fala de processo. Ele não fala de tombamento da gestão, mas ele fala de processo, é disso que ele está dizendo. Nesse 9º princípio do quebra das barreiras, logo depois ele tem elimine as exortações dos slogans e metas. O que ele quer? Ele quer que você pare de ficar gritando qualidade é nosso forte, ele quer que você pare de falar assim, a gente tem que bater essa meta. Ele quer que as pessoas entendam porquê que elas fazem o trabalho. Que se elas entendem por que fazem o trabalho, elas entendem qual que é a parte do processo antes e depois, e principalmente elas se orgulham do trabalho que ela faz. Porque ela começa a entender por que ela faz, né? E também tem o elimine cotas de produção, porque uma outra coisa que o Deming fala, né, é que quando você dá um número para a pessoa bater, ela bate, ela não sabe nem por quê, nem que ela tem que destruir a empresa para isso. Então tem que tomar muito cuidado. As cotas, elas são importantes até que ponto, né? O Deming fala muito da pessoa entender o trabalho que ela faz. E quando ela trabalha para a cota dela, isso hoje muita gente depois fala disso, né? Que se você otimizar muito o seu subsistema, você muitas vezes prejudica o sistema como um todo. Então, algumas vezes você vai ter que subutilizar o seu subsistema, ou seja, o meu trabalho fica um pouco pior para eu atender o trabalho da companhia toda. E é mais ou menos isso que ele está colocando aqui. E o 12º princípio, né? Já falei, o décimo eliminar as exortações, o 11º eliminar as cotas de produção, e o 12º é sentir orgulho do trabalho. Esse é um princípio muito bonito que tem a ver com todos os outros. Com o cara chegar na empresa de corpo, mente e alma, dele chegar ali e entregar o melhor dele, e saber que aquilo onde ele está colocando a mão está gerando resultado para alguém lá na ponta. Ele está fazendo melhor a vida de alguém. Isso volta lá no primeiro princípio, né? Constância de propósito. Isso bate no 2º, adotar uma nova filosofia. Você não é só uma peça aqui, você é alguém importante nesse processo, né? Então, isso volta em melhoria contínua, isso bate praticamente em todos os lugares. Então, é um princípio que eu acho muito bonito, assim como elimina o medo, o orgulhe-se, para mim são os princípios assim, mais, além do constância de propósito, mais paradoxais dos 14 princípios de Deming. Porque são coisas que hoje a gente até escuta, empresas mais humanistas procuram seguir, mas não era comum se falar disso. E descendo para o 13º princípio, educação e autodesenvolvimento. A empresa como uma grande educadora, como alguém que possibilite o cara se autodesenvolver. É óbvio que a responsabilidade é do colaborador, mas a empresa tem que ser um terreno fértil para que ele consiga fazer isso. E autodesenvolvimento e educação tem a ver com treinamento, com melhoria contínua, com fomentar liderança, com quebrar barreira, tem a ver com praticamente todos os princípios. Esse 13º, né? E por fim, e o princípio que eu acho sensacional, agir para assegurar a transformação. O que ele está querendo dizer é o seguinte, você ter esses 3 princípios no coração e não nas mãos, não adianta. É o princípio que fala de ação, de colocar isso em prática. Ele fala de buscar consenso para mostrar por que isso é importante. Ele fala de falar para as pessoas por que elas devem fazer. Ele não fala de que tem que explicar como, ele fala por quê. O 14º princípio é o seguinte, nós, enquanto líderes da empresa, donos da firma, sei lá como é que você quer chamar aí, alta direção, a gente está junto nisso. Isso é o que a gente quer, é o que a gente acredita, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Esse princípio é sensacional. É esse o princípio que hoje eu escuto por aí, quando eu escuto falando assim, o pessoal a alta direção não se engaja no sistema de gestão. Não tem 14º princípio rodando. Então, quando a gente fala dos 14 princípios de Deming, vocês podem voltar, gente, eu leio muito, eu tenho livro de tudo quanto é coisa aqui. Desde gibi, né, até livros de liderança, desenvolvimento do sistema de gestão, normas. Era muito moderno o que o Deming falava no Saia da Crise. Eu estou para dizer que a maioria das companhias hoje não conseguiu entender. Eu estou para dizer que eu ainda tenho dificuldade de conectar esses 14 princípios no meu dia a dia, no meu trabalho. E que eu acho que isso é um trabalho de uma vida inteira para quem quer construir uma empresa de verdade, que gere valor de verdade, né? Hoje a gente está falando de empresas que tem que atender um aspecto social, econômico, né? E tem que atender também o aspecto ambiental, uma triple bottom line. Ou agora que a empresa tem que ter governança, ela tem que ter... Como é o nome daquele outro? ESG, Environment, Social and Governance. Toda empresa vai ter que ter isso, governança, cuidar do ambiente e do social. Não tem nada fora do que os 14 princípios traziam. Não tem nada fora. O Deming não avançava muito na questão social, não avançava muito na questão ambiental, mas ele fala de uma empresa que tinha constância de propósito, tinha que fazer o bem para a humanidade. Então ele já pega por aí. Eu quero trazer que o Deming, com certeza, é um dos caras mais à frente do seu tempo que eu já li. Do ponto de vista de gestão, com certeza o Deming era um ponto fora da curva. E aqui você tem uma
uma carta para começar a construir uma companhia, uma empresa, com 14 princípios que podem te levar a um novo futuro. Então eu espero que você tenha gostado da série. Eu adorei fazer isso aqui, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, que eu já fiz. Eu sempre fui muito avesso ao YouTube. Já peço para você se inscrever no canal. Se inscreve no canal do Qualiex, acompanha a gente por aqui. Essa série está terminando aqui, mas devem existir outras séries. E a gente vai soltar sempre elas por aqui. Beleza? Foi um prazer e a gente se vê. Tchau.